Boa tarde, meu nome é Marcos Siqueira. Para quem não viu ou assistiu meus tutoriais anteriores, venho aqui através desse tutorial novamente passar algumas dicas para você que está comprando seu imóvel, e para você, corretor, amigo, colega, que está vendendo seu imóvel, não tem todas as informações, não pode oportunidade, está começando agora também, tá? Então fica essa dica aí. Para você que está comprando o imóvel, existe 3 passos para você escriturar seu imóvel e demonstrar a partir de então, após o registro, que esse imóvel é seu. E quais são esses passos? Esses passos são 3 passos, tá? 3 passos. O primeiro é escritura pública no cartório de notas, tá? ITBI ou ISTI na prefeitura da sua região, da região do imóvel. E o terceiro e por último, cartório de registro. Então são 3 passos, tá? Você tem que seguir esses 3 passos para poder o imóvel ser seu. Então não adianta você apenas escriturar seu imóvel no cartório de notas e não transferi-lo na prefeitura, tá? E não adianta você escriturar seu imóvel e transferir na prefeitura, mas não registrar ele no cartório de registro. Então você tem que seguir essas 3 etapas, tá? Esse imóvel será seu, com toda a segurança que você tem nesse imóvel, a partir do momento que você registrar ele no cartório de registro, tá? Aí tem algumas diferenças, dependendo do estado. Cada estado estipula as suas taxas cartoriais, tá? Então temos lá, no estado de Goiás, por exemplo, onde eu atuo aqui como corretor de imóveis, tem lá as classificações de 0 a tal valor X de imóvel, você paga X de emolumentos. De tal valor acima, tal valor X de emolumentos, e vai. Sobre esse emolumento, tem uma taxa de serviço, imposto de serviço, ISS, 5%, se não me engano, e tem também uma taxa judicial, tá? Mas são taxas baratas, o mais caro são os emolumentos mesmo, tá? Então isso vai variar de acordo com o seu estado, não tem como eu falar valor aqui, porque tem uma classificação de imóvel, de valor de imóvel para valor de imóvel. Então o que você tem que fazer, o ideal que você fazer é baixar no próprio cartório aí de registro, de tabelionato de notas, tem essa tabela para você acompanhar, beleza? Então para você corretor de imóvel, para você cliente, fica a dica. Você pode baixar essa tabela no site dos respectivos cartórios. Então vamos lá, vou citar 2 exemplos. Você comprou um imóvel à vista e no segundo você comprou um imóvel financiado. Então vamos lá, você comprou um imóvel à vista. Você vai procurar o cartório de tabelionato de notas, vai você, cliente comprador, ou seu cliente comprador, tá bom, corretor colega? Vai também o proprietário vendedor ou o procurador, tá? Ou pode ser o procurador do próprio cliente também, então tem essa possibilidade. Mas tem que estar ambas as partes no cartório do tabelionato de notas. Lá vai ser exigida a certidão de matrícula de ônus, tá? Desse imóvel. Essa certidão de matrícula só é retirada no cartório de registro. Então, para que serve isso? Para comprovar realmente que aquela pessoa que está lá vendendo imóvel é proprietária daquele imóvel. Se o nome dela estiver constando na certidão de matrícula, ela é proprietária. E lá vai constar na certidão de matrícula se esse imóvel tem alguma consignação, tem alguma hipoteca, tem alguma restrição. Beleza. Após ter sido confirmado que esse imóvel não tem nenhuma restrição, o funcionário desse cartório vai começar a confeccionar essa escritura, tá? Lá ela vai solicitar algumas outras certidões. Essas certidões, a maior parte das vezes, eles conseguem baixar pela internet, tá? Que é a certidão trabalhista do proprietário, certidão negativa na receita, certidão de justiça do trabalho, certidão de justiça federal, civil, criminal. Costuma-se os cartórios imprimirem na hora lá. Então você também, comprador, pode utilizar o direito de não necessitar dessas certidões, mas não aconselho, tá? O ideal é solicitar todas essas certidões, até por precaução a você. Você é o proprietário que vai futuramente, poderá ser viabilizado caso tenha algum problema nessas certidões, ok? Então o importante é solicitar todas as certidões. Após esse funcionário do cartório confeccionar a escritura, detalhe, o imóvel não é seu ainda, tá? O que você tem que fazer posteriormente a isso? Pegar essa mesma escritura, levar até a prefeitura,
Aí na parte de TBI, saque, cada prefeitura vai ter seu órgão responsável. Leve até a prefeitura, lá vai ser solicitada uma avaliação do imóvel. Lembra que esse imóvel foi comprado à vista, não foi financiado. Então a prefeitura vai mandar um avaliador dela para realizar a avaliação desse imóvel para este mercado. Você pagará uma taxa, aqui na minha região em torno de R$20 essa taxa, depende muito da cidade também, que depende do município, então, o imposto, a taxa cobrada do imposto, é uma taxa cobrada do município. Tá? Mas é barato, não é caro não. Após ser feita essa avaliação, é que ela vai gerar para você o imposto IPTI ou ISTI, que é o Imposto sobre Transferência do Bem Imóvel, ou Imposto de Transferência do Bem Imóvel, tá? Então, você vai pagar esse imposto. O imóvel foi pago à vista, lembra? Você pagou no imóvel, exemplo, R$100.000. Na minha região aqui, isso vai de município para município, tá? Mas Goiânia é Aparecido de Goiânia. Goiânia, a prefeitura cobra 2% sobre o valor total pago à vista. Você pagou à vista o imóvel, R$100.000. Então é 2% sobre 100 mil, certo? Que equivale a R$2.000. Aí tem umas taxinhas pequenas lá, administrativa. Então esse seria o valor do IPTI. Ok, pagou na prefeitura, você vai pegar a sua escritura pública, juntamente com o pagamento do ITBI, e vai levar até o cartório de registro desse imóvel. E lá você vai então registrar o seu imóvel. Os preços também, depende também da tabela de emolumento do seu estado, como eu falei. Você pode baixar no próprio site dos cartórios. Aí tem lá a classificação de 0 a tantos valores de imóvel, você paga tal valor de emolumento. Aí tem também mais a taxa judicial e mais a taxa de ISS, se não me engano. Depois que você pagar esse registro, o cartório de registro, eles te pedem um prazo para poder apurar todas as informações, para poder ver se o imóvel é daquele proprietário anterior mesmo. Depois disso, depois desse prazo, então é anexado, adicionado seu nome como proprietário desse imóvel. Aí sim, aí o imóvel é seu, tá? Então esse imóvel agora é seu, sou proprietário, é do seu cliente, seu corretor. Beleza. Essa foi a situação número 1, para imóvel à vista. Vamos para a situação número 2, para imóvel financiado. É assim, ó. Já viram falar que quando você financia um imóvel, seu cliente, ou o seu corretor, quando o seu cliente financia um imóvel, ele paga uma taxa administrativa à vista no banco, e essas taxas não são nada baratas, não tem nada a ver com o seguro de imóvel, ou tipo de capitalização, não tem nada a ver com isso, tá? É a taxa relacionada ao seu financiamento. Essa taxa, ela é como se fosse a escritura pública se você pagasse um imóvel à vista. Tá? Então, ao invés de você ter que procurar um cartório tabelionato de notas para poder gerar a escritura, o contrato de compra e venda do banco, ele é válido como escritura pública. Tá? Então, você não está pagando nada mais para o banco, não. Se você fosse comprar um imóvel à vista, você teria que pagar também o valor da escritura. E é bem coerente, bem próximo os valores, tá? Então, você já no imóvel financiado, você não paga a escritura pública no cartório de notas. Você vai pagar a taxa à vista para o banco. E aquele contrato ele tem validade e finalidade de escritura pública. Beleza? Vocês lembram de eu falar para vocês que a escritura pública é como se fosse um contrato de compra e venda? Então, o contrato de compra e venda do banco é como se fosse a escritura pública. Beleza? Ok. Feito isso, pago essa taxa à vista para o banco, você vai pegar esse contrato que tem a finalidade de escritura pública, levar até a prefeitura. Aí, tá o detalhe, você não precisa mais solicitar a avaliação desse imóvel. A prefeitura não vai te obrigar a pagar uma taxa por avaliação daquele imóvel. Ela vai, então, acompanhar o contrato de compra e venda no banco, porque o banco tem também o seu avaliador interno, que fez a avaliação. Então, se a avaliação foi recente, para que fazer nova avaliação? Concorda? Então, beleza. Leva esse contrato até a prefeitura e paga o ITBI ou ISTI. O ITBI, dependendo da cidade, vai mudar um pouquinho agora. Lá, o imóvel à vista é 2%, por exemplo, em Goiânia, sobre o valor total pago à vista. Suponhamos que você comprou esse mesmo imóvel por R$100.000. Você deu 20 mil à vista. Então você vai pagar 2% sobre 20 mil, tá?
bem menos do que 2% sobre 100, concorda comigo? E vai faltar então os 80 mil. Você vai pagar 0,5% sobre os 80 mil. Então isso é o IPVI quando o imóvel é financiado. Costuma ser bem menos quando o imóvel é pago à vista, tá? Isso vai variar muito. O IPVI, que é da parte do valor total pago, depende do município para município. Igual, Goiânia é 2%, Aparecida é 2,5%. Então depende da sua cidade. Tem que perguntar qual é a taxa sobre o valor do IPVI na sua cidade, sobre o valor pago à vista. Lembrando que o valor pago financiado é 0,5%, ok? Se você for utilizar FGTS como parte de pagamento à vista, ele entra também como parte de pagamento total. Ou seja, você pagou 20 mil em espécie, mais 20 mil de FGTS, você vai pagar 2%, se for o caso de Goiânia, sobre os 40 mil reais, não só sobre os 20 mil reais, correto? Beleza. Após você fazer isso, então, você fazer a determinada transferência para o seu nome, você vai procurar um cartório de registro e também vai registrar o mesmo preceito lá atrás que nós fizemos no imóvel à vista. Só que no cartório de registro, você tem que tomar cuidado quando o imóvel for financiado. Se o imóvel for o primeiro imóvel seu cliente, ou do seu cliente, seu corretor, o seu cliente tem um desconto de até 50% sobre os emolumentos desse registro, se for o primeiro imóvel. Então fiquem muito atento a isso aí. Então, a partir desse momento você vai fazer o registro, você vai pegar, então, tem um prazo que o cartório pede. Depois desse prazo, você pega esse contrato registrado, que vale como escritura pública, e leva até o banco. O banco, então, vai dar entrada no seu sistema em até 72 horas de praxe, tá? Não é padrão. Esse banco libera o dinheiro para o proprietário, para quem vendeu o imóvel para você, e então esse proprietário vai te liberar a chave. Tá? Aí muitos perguntam, mas e aí, eu financiei o imóvel, como que eu vou fazer para poder pagar a escritura? Não, você já pagou a escritura. A sua escritura é isso aí. Só que ela é uma escritura alienada ao banco. Lá no seu registro, lá na certidão de matrícula, vai estar constando que o seu imóvel está alienado ao Banco X, o Banco Caixa Econômica, o Banco do Brasil e assim por diante. O que vai acontecer é que quando você quitar o seu imóvel, você vai solicitar uma carta de quitação desse banco, tá? Para poder dar baixa na alienação ou no gravame da certidão de matrícula. Tá? Não é tão caro assim não, é muito pequeno perante a escritura padrão. Ok? Então quando você compra o seu imóvel à vista, você escritura ele será seu apenas depois de você registrar esse imóvel. E quando você compra o imóvel financiado, você também escritura ele e ele será seu a partir do momento que você registra, alienado ao banco. A partir do momento que você quita ele será seu por definitivo. Então fica a dica aí, espero ter ajudado, qualquer coisa, estou à disposição.